palavra, pode compartilhar a tua aula. Muito obrigado. Boa tarde. Vou tentar aqui compartilhar a tela. Está aparecendo para vocês a minha tela? Está começando a aparecer, está aparecendo. Está ótimo. A apresentação está em tela, né? Está certo. Perfeito. Vou falar um pouquinho da parte cirúrgica do transplante cardíaco, quase nada de pediátrico e mais focado nos adultos mesmo. A doutora Aline já falou quase tudo. Tudo que ela falou de imunologia, de rejeição, equivale para adulto também. Só corroborando, a doutora Aline comentou sobre a dificuldade operatória no transplante de pacientes já operados, realmente é fato. É muito mais complicado, tem maior índice de sangramento, a cirurgia mais demorada, normalmente tem coisa para reconstruir, tem que dissecar com muita calma, então a gente acaba colocando o paciente em sala antes, no caso do receptor do coração. E mais uma coisa que a doutora Aline colocou em slide que é muito importante de comentar, é que o Rio Grande do Sul não tem um esquema de remuneração para sobreaviso de captação de coração. Alguns outros estados do Brasil, principalmente no Nordeste, têm esse esquema direto com a Secretaria da Saúde, tem pessoas nomeadas e de sobreaviso diário. Já aqui no Rio Grande do Sul, o que a gente faz é a equipe que vai implantar e a equipe que vai retirar. Então, se a gente tem um transplante como teve de hoje, um transplante cardíaco pediátrico, fica parte da equipe no hospital aqui começando a cirurgia do receptor e outra parte da mesma equipe vai captar. Isso, infelizmente, é sem remuneração e a gente fica de sobreaviso quase sempre. Mas com a esperança de que isso mude. Vou falar um pouquinho só, que já foi comentado, mas nos adultos, a etiologia mais comum que leva o paciente a ser listado para transplante são as miopatias, em específico a cardiomiopatia dilatada. A seguir, no Brasil e em todo o mundo, é a doença arterial coronariana, a doença cardíaca isquêmica. Depois de o paciente estar com insuficiência cardíaca, já fez todo o tratamento medicamentoso, isso ainda não resolveu, se tem que tentar alguma cirurgia, ou com os exames do paciente, se vê o que ele pode ter de benefício com as cirurgias. Em paciente isquêmico, em que já tenha um comprometimento ventricular importante, mas que numa cintilografia ou numa ressonância magnética parece que o miocárdio ainda está hibernante, ou seja, ainda tem alguma função daquele músculo que está parado, se pode fazer cirurgia de revascularização miocárdica, muitas vezes com melhora, mesmo que parcial, da fração de ejeção e dos sintomas. Uma outra cirurgia que é muito comum já em pacientes transplantados, que o paciente transplantado já teve no passado, ou a gente vai retirar o coração do receptor, que vai receber um coração novo, e ele já tem uma substituição valvar mitral. Por quê? Na história natural da doença valvar mitral, quando o anel valvar já está muito dilatado, o ventrículo está dilatado, ao trocar a válvula, resolve o problema mecânico de entrada e saída, mas não resolve a deterioração do ventrículo, isso continua piorando. Às vezes o paciente vem para a cirurgia para troca valvar mitral com uma fração de ejeção de 35% ali limítrofe, faz a cirurgia mitral, reduz um pouco os sintomas porque melhora a mecânica valvar, mas 2, 3 anos depois está com uma insuficiência cardíaca severa, com uma fração de ejeção já de 15, 20%. Isso é bastante comum. Algo que se pode fazer já nesses pacientes, vamos pensar em fração de ejeção reduzida, menor que 35%, em alguns casos que tem também bloqueio de ramo esquerdo, no eletrocardiograma, se pode implantar o ressincronizador,
que é um marca-passo biventricular. Fica um eletrodo de marca-passo no ventrículo direito, um eletrodo lá no ventrículo esquerdo para corrigir a dissincronia. Por quê? Quando o paciente está com uma miocardiopatia dilatada, muitas vezes ele tem dissincronia dos ventrículos. Estão grandes, o ventrículo direito e esquerdo, estão dissincrônicos. No momento que ele ressincroniza, essa fração de ejeção melhora. Normalmente depois de 20, 30 dias, mas melhora. Muitos desses pacientes podem sair de lista de transplante. O número 3 e 4 que vocês veem aqui, o 3 é o CDI com ressincronizador, que é o desfibrilador implantado com o marca-passo biventricular, que é indicado para pacientes, esses com a fração de ejeção reduzida e com maior risco de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. O número 4 é um... Desculpem aqui. E o número 4 é o mesmo dispositivo, só que sem a função de dar choque, sem a função de desfibrilador. Número 5, no passado era muito mais comum, reconstrução ventricular esquerda, existia cirurgia específica para a miocardiopatia dilatada, que é a redução, é a reconstrução do ventrículo esquerdo. Hoje em dia, se precisa ser muito mais criterioso com isso, que na imensa maioria dos casos isso não funciona. Isso reduz o tamanho do ventrículo, teoricamente melhora a fração de ejeção, só que tu tem que ter muita noção de quanto ventrículo sadio vai sobrar, quanto músculo sadio vai sobrar, porque nessa reconstrução a gente utiliza material orgânico extra, um PET de pericárdio de boi. Pericárdio é aquela membrana que está fora do coração, que se utiliza para reconstrução do ventrículo e reconstrução de outras partes do coração também. Mas esse PET não contrai, né? Então a gente utiliza para reconstruir o ventrículo, porém ele é um organismo parado. Então só vai contrair o resto do ventrículo que teoricamente está íntegro. Então esse tipo de cirurgia tem que ter muito mais critério. O número 6 seria o dispositivo de assistência ventricular, que até hoje, pelo menos, ele serve como uma ponte para transplante. Um deles é o ECMO, que a doutora Aline acabou de explicar bem. E os outros são dispositivos do ventrículo esquerdo. Ou pode ser implantável pela artéria femoral, no paciente que já está na UTI. E existem outros que fazem uma cirurgia na saída do ventrículo, no músculo. Tem um rotor interno com baterias que ficam acopladas tipo numa mochila do paciente, que vocês já viram no Fantástico, em outros programas, que acabam chamando de coração artificial, mas não são. Eles são dispositivos de assistência ventricular. O coração doente continua lá, e esse dispositivo vai tentar auxiliar esse coração a ter uma sobrevida maior. Então, um paciente que está em lista de transplante, não está conseguindo o coração, ele coloca esse dispositivo de assistência ventricular para ter um tempo a mais, até pelo transplante. Número 7 é o último da nossa lista hoje em dia, que é o transplante cardíaco. E o 8 seria aquele futuro que a gente gostaria, né? Um coração artificial que se possa fazer com células-tronco, se possa fazer mecanicamente, que funcione exatamente como um coração normal, e que no futuro, quem sabe, não se precise mais de transplante cardíaco, não se precisa de mais de droga imunomoduladora, melhoraria muitas coisas, mas por hora é uma utopia. Algumas indicações para transplante cardíaco. A gente vê a primeira que tem que ser lembrado sempre, é a insuficiência cardíaca, e quase todas as outras doenças listadas aqui, elas terminam em insuficiência cardíaca. Mais comum, a cardiomiopatia dilatada. Em segundo lugar, a cardiopatia isquêmica. Depois a gente tem as arritmias ventriculares. O paciente, por exemplo, que tem tempestade elétrica, tem arritmia ventricular que não conseguiu se resolver com ablação. Ablação é um procedimento invasivo que se faz pela femoral,
se tenta entrar lá no coração e detectar onde estão os focos anômalos. Só que às vezes esses focos não são encontrados, ou o coração da pessoa tem tantos focos que não se consegue abalar todos eles. O paciente vai ter taquicardia ventricular, vai ter fibrilação ventricular, tem que chocar para retornar ao ritmo normal, e quanto mais vezes isso se faz, mais o coração vai deteriorando. O paciente entra em insuficiência cardíaca por arritmia também. Cardiopatias congênitas, no caso de crianças, e em caso de adultos operados lá na infância, mas que cresceram com essa cardiopatia congênita e que evoluíram depois para uma insuficiência cardíaca. E no nosso meio também é muito comum a insuficiência cardíaca por doença de Chagas. E lembrar bastante que toda essa lista tem que ter refratariedade aos tratamentos conservadores. Então fez todo o tratamento clínico, tudo que não foi transplante ou não foi cirúrgico ainda, e depois, para depois se poder listar esse paciente para transplante. Falando um pouquinho só da história do transplante cardíaco, o primeiro transplante ocorreu em 1967, na África do Sul, o Dr. Christian Barnard. Ele fez isso contra todos os órgãos de vigilância e todos os órgãos religiosos, que naquele tempo era o maior entrave para se realizar um transplante. Mas ele fez um transplante num paciente que estava internado no hospital em insuficiência cardíaca grave, que é esse à direita, e a doadora foi essa mulher que sofreu um trauma crânioencefálico num acidente exatamente neste local, na cidade do Cabo. Esse primeiro paciente sobreviveu só 18 dias, mas foi o que deu início a toda essa história de transplante cardíaco. Então, ele foi ridicularizado, foi afastado da medicina por algum tempo. Como eu disse, os órgãos de saúde e os religiosos caíram em cima dele. Né? Era algo que não se fazia e estava trocando um coração de uma pessoa para outra. Né? Então, depois de algum tempo que ele fez um segundo transplante ainda no ano seguinte, o paciente não sobreviveu quase nada, depois ele foi afastado da medicina, até que com os estudos ele voltou a atuar na África do Sul e por último virou selo de outros países do Oriente Médio, da África também, e hoje em dia ele é reconhecido como o primeiro transplantador cardíaco. A história dele é muito bonita, inclusive tem museu dele na cidade do Cabo, pelo menos teve o reconhecimento ainda em vida. Só para se falar um pouquinho ainda dos antigos, um coração que vai um coração miocardiopatia dilatada e o organismo vai receber um coração novo, se pensava em decorrência das rejeições que 2 corações eram melhores que um. Se pensava, entre aspas, porque ainda há serviços que usam isso, mas hoje em dia o transplante normal é o ortotópico. Agora, olhando aqui, coração com miocardiopatia dilatada, vocês veem que a musculatura está muito mais delgada, a contratilidade dessas fibras está prejudicada, ele tem uma fração de ejeção reduzida, não consegue contrair, então esse é o cara que vai ser indicado para transplante. Aqui só para vocês terem uma fotinho da musculatura normal do ventrículo esquerdo, e para vocês entenderem então como funcionava ou como funciona em algumas regiões o transplante heterotópico. Um coração pequeno, normal, implantado e interligado ao coração doente. Se for pensar que o coração novo pode sofrer rejeição, pode parar de funcionar, o óbito poderia ser menor nesses pacientes que têm os 2 corações ainda. Por isso, o 2 é melhor do que 1. Agora, tem interligação com tubos, tem maior índice de trombose, e o resultado final já se mostrou que é pior. Então, a gente tem imunologia hoje em dia, a gente faz biópsia sempre nos pacientes,
tem imunomodulador muito bom no mercado, quase sempre se consegue manter o paciente tomando os remédios e com o coração funcionante. Então, esse tipo de transplante heterotópico praticamente está em desuso. O que se usa hoje em dia é o transplante ortotópico por técnica bicava. Então, aqui a gente imagina um mediastino vazio. Aqui vocês veem em azul o que é do receptor, em vermelho o que é do doador. Tem o átrio esquerdo com suas veias pulmonares, que está lá atrás, lá encostado no esôfago. A veia cava superior canulada, a veia cava inferior canulada. Canulada porque é dali que se dá a drenagem venosa para a circulação extracorpórea. E vai estar canulado também a artéria aorta aqui atrás do clamp. Então, o sangue é drenado pelas veias cavas, é oxigenado, é circulado e é devolvido aqui na artéria aorta para todo o organismo. E esse mesmo sangue vai recircular, vai ser drenado de novo pelas veias cavas e assim sucessivamente. O que se faz no transplante ortotópico? Se faz a sutura do átrio esquerdo, vocês veem aqui. Se faz a sutura das veias cavas e a sutura da artéria aorta e da artéria pulmonar. Vocês veem o resultado aqui. Então, aqui só mais um exemplo. Então, canulado aqui o arco aórtico, canuladas as cavas superior e inferior, e o átrio esquerdo em bloco. Vou mostrar um caso clínico de um paciente nosso, um homem de 58 anos, com uma insuficiência cardíaca classe 4, ele não conseguia fazer nada, ele tinha angina, tinha dor retroesternal com atividades comuns do dia a dia, caminhando em casa, não tinha mais possibilidade de cirurgia de revascularização miocárdica ou angioplastia pelas coronárias que ele tinha, ele já tinha uma troca de válvula mitral prévia e já tinha um ressincronizador cardíaco sem resposta adequada. Aqui vocês veem o raio-x dele, como era. Então, a área cardíaca dele era imensa, com os pulmões bem infiltrados. Aqui a foto desse coração, com miocardiopatia dilatada, aqui o eletrodo de ventrículo esquerdo, do ressincronizador. O átrio esquerdo aqui aberto, e aqui uma prótese valvar mitral, que era o pós-operatório dele. Uma prótese biológica de pericárdio bovino, mas que não foi suficiente para interromper essa evolução da doença dele, a miocardiopatia. Depois que ocorre a cardiectomia do receptor, esse coração é retirado do organismo, o mediastino fica assim, desta forma. Então, aqui abaixo da tela tem a aorta canulada, aqui está a cânula da cava superior e aqui a cava inferior. O átrio esquerdo é onde está esse aspirador metálico, aspirando sangue para não encher o campo. Aqui o coração retirado. Essa foto aqui é do nosso penúltimo transplante. E aqui a foto de um doador, onde teve captação de fígado e de coração. Então está aqui o fígado dissecado, todas as estruturas também, e aqui o coração que vai ser retirado em seguida. No caso dos doadores, a morte mais comum para a morte encefálica é o traumatismo crânioencefálico. Outros casos como AVC, e também por malformação arteriovenosa acontece, mas a imensa maioria por trauma crânioencefálico, por acidentes ou quedas. Aqui a gente vê o coração retirado do doador, então ele foi retirado daqui, foi feita a solução cardioplégica, que entrou aqui por esse abocate, então a aorta do doador também foi clampeada, só que não teve circulação extracorpórea no doador, assim como no receptor. E sim uma solução cardioplégica que entrou aqui na raiz da aorta, e sob alta pressão ela faz armar a
a válvula aórtica, que está logo aqui abaixo, e enche as coronárias pelos ósteos, que os ósteos coronários ficam acima da válvula aórtica, né? Então, essa solução cardioplégica é feita. Hoje em dia a gente usa custodiol, e que é uma solução que tende a proteger o coração por 4 horas. Ela ainda pode ser repicada depois, se for o caso, né, se a gente precisar, mas sempre se tenta manter esse tempo de 4 horas. Depois que esse coração foi captado, a gente traz ele até o hospital. Esse vídeo aqui é crédito para o Dr. Diego Cardoso, que foi captar hoje de manhã. Achei que eu ia ser o único a postar fotos, vídeos novos, mas a doutora Aline já se antecipou. Mas esse aqui é um vídeo inédito que foi feito por ele. Então é a chegada em Porto Alegre no helicóptero. Vocês veem a Avenida João Pessoa e à direita, e pousando no L ponto do Hospital Dom Vicente Scherer, aqui na Santa Casa. Foi trazido de Caxias do Sul, com um tempo de isquemia bem adequado. Esse coração chegando na sala cirúrgica, todo o movimento cirúrgico é sincronizado com a equipe que está captando e a equipe que vai implantar. Então, a gente sabe do trajeto, sabe onde está o coração, quando vai chegar. Quando está chegando muito perto, a gente entra em circulação extracorpórea, campeia a aorta, se retira o coração, para quando se chegar o coração a ser implantado, a gente já está pronto para isso. A gente tem que tentar reduzir ao máximo esse tempo de isquemia, o tempo que o coração está parado. Aqui é aquela agulha, que tinha um abocate, e por aqui entrou a solução cardioplégica. A gente ainda deixa esse abocate para depois se retirar o ar do coração, ou se precisar, eventualmente, repicar a cardioplegia. Aqui foi um coração que foi retirado já ainda com as artérias pulmonares. Isso normalmente acontece só quando não tem retirada de pulmão junto. Se tem retirada de pulmão, eles precisam de átrio, então acaba que a gente tem um coração menor. Então, nesses pacientes que são transplantados e tinham cardiopatia congênita, quando se tem pulmão junto sempre é um problema, porque a gente fica com menos órgão, e não fica com as veias pulmonares, desculpa, não é a gente ainda perde as veias pulmonares. Em alguns casos, isso impossibilita o nosso transplante. No caso desse paciente aqui, é transplante de adulto, então se abre aqui em bloco, se abre esse fundo do átrio esquerdo, para se fazer aquela anastomose que a gente viu na figura. Para depois se implantar no enxerto, 5 anastomoses. Átrio esquerdo, via cava inferior, via cava superior, artéria pulmonar e artéria aorta. Aqui a foto do coração implantado, com esses fiozinhos que são fios de marca-passo, fio de marca-passo atrial e fio de marca-passo ventricular, e que externamente fica conectado um gerador, que é controlado pela anestesia no momento cirúrgico no bloco e depois pelos médicos da UTI, o gerador de marca-passo que consegue controlar exatamente a frequência cardíaca desejada no pós-operatório até que esse coração possa assumir sozinho a frequência. É utilizada a medicação para isso, para estimular o coração a ter estímulo próprio. Eventualmente isso não acontece, esse paciente ainda precisa de marca-passo, mas é muito raro. A imensa maioria dos pacientes transplantados assumem ritmo próprio sem problema nenhum. E esses fiozinhos são retirados ainda no pós-operatório. No fim da apresentação, coloco essas 4 horas, o nosso número mágico, porque é o tempo que a gente está sempre correndo contra. Desde o momento que a gente sai para captar o órgão até o momento que a gente termina de implantar, a gente pensa nas 4 horas. Por quê? Clampeou a aorta,
do doador, do coração que vai ser transportado, é o primeiro segundo. E até esse coração voltar a bater lá no receptor, tem que ter dado 4 horas no máximo. Sempre. Quanto menor o tempo de isquemia, melhor o resultado. Por isso que a doutora Aline falou, quanto mais perto o doador está, melhor deve ser o resultado da cirurgia, melhor deve ser o resultado do transplante. Eventualmente, esse tempo é extrapolado. Sempre que a gente pode, a gente escolhe não extrapolar, porque no momento que extrapola, a gente está correndo muito mais risco. Risco de falência do órgão, risco desse paciente ter que ir para UTI em ECMO e desse coração não se recuperar mais. Agora, eventualmente, a gente extrapola, por exemplo, num paciente que está em prioridade máxima, que é ou faz o transplante ou morre, então a gente acaba indo captar mais longe. Aconteceu com um paciente adulto aqui em setembro ou outubro do ano passado, que felizmente teve um desfecho bom, mas a gente fez de tudo para isso, para não chegar nessas 4 horas, mas chegou, porque era um coração que estava longe, estava no interior de Santa Catarina, e por mais que tudo fosse feito rápido, as partes cirúrgicas, o transporte não permitia isso, porque nessa cidade do interior, apesar de ter aeroporto lá, à noite esse aeroporto não funcionava. Então o avião teve que pousar numa cidade vizinha, e de carro até a cidade do interior, e depois na volta a mesma coisa, de carro até o aeroporto, e do aeroporto para Porto Alegre. Felizmente um bom desfecho, mas a chance disso dar errado é muito maior. Então, transplante cardíaco, 4 horas. Se for menos que isso, excelente. Mas tentar sempre não ultrapassar as 4 horas. Em adulto, em 2020, a gente fez 2 transplantes de adulto. E em 2021 a gente fez 1. A nossa lista agora é de 2 pacientes. E certamente vai entrar mais, com o ambulatório de insuficiência cardíaca tendo retornado a todo agora. Esperamos que a pandemia reduza os casos de Covid, até para a gente ter mais doador também, e para a gente ter mais segurança em transplantar. Só para mostrar o último número que a gente tem do Brasil, na comparação estadual, em número absoluto de transplantes de coração, o Rio Grande do Sul está em quinto, com 26 transplantes, e o número relativo estaria em sétimo. Porém, o Distrito Federal aqui a gente pode retirar emocionalmente disso, porque todos os casos de Goiás, de transplante cardíaco, são feitos no Distrito Federal. Então, fica superdimensionado. Né? Agora, se formos comparar com outras partes do mundo mais desenvolvido, a gente está muito atrasado em transplante cardíaco. A gente tem muito pouca oferta ainda. E aqui o momento mais esperado da aula, que é o fim. Fiquem à vontade para dúvidas. Oi, pessoal. Parabéns, Leti. Foi ótimo. A aula também foi em 30 minutos. E fica aberto para perguntas. Obrigado, doutora. Professora Paula? Sim. Tem uma pergunta. É o Fabrício, o monitor. Sim. Para o Estevam. Na técnica cirúrgica a heterotópica, o coração ele fica dentro do... Ele ficaria, né? Você falou que não usa mais tanto, né? Ele fica dentro do saco pericárdico, porque o saco pericárdico... Mas... Diga. Não, é isso mesmo, porque ele tem um espaço ali restrito, né? Tanto que com um pouquinho mais de líquido já fica ruim o coração bombear, né? Então... Certo. Normalmente, nesses casos, fica dentro do saco pericárdico, porém, ele é seccionado para abrir a pleura direita. Então, a pleura é aberta no meio, então ele vai ter comunicação mais próxima do pulmão, normalmente para ter esse espaço. Isso acontece também, essa comunicação pleural, em pacientes que a gente transplanta de urgência, em pacientes mais novos,
em que o coração recebido é maior do que o espaço pericárdico dele. Então, a gente, para abrir espaço, faz isso. Secciona o pericárdio, sempre com cuidado para não lesar o nervo frênico, para não prejudicar a ventilação, mas secciona o pericárdio com a pleura, que fica grudada nele também, para ele ter mais espaço em direção aos pulmões. Entendi. Obrigado, professor. Bom. Alguma outra dúvida para esclarecer? Estava muito bom. Estevão, o pessoal não é muito de pergunta. Eu tenho uma pergunta, posso fazer uma pergunta? Claro. Eu queria saber se vocês já fizeram pulmão, coração simultâneo. Não. Serviço aqui já, no passado. O resultado é muito ruim, viu, Rosana? Não é comum também, de qualquer maneira, né? Mesmo fora. Doutora Aline tem mais experiência nisso e já vai te dar uma resposta melhor que a minha, mas não se faz. Na verdade, a gente até teria pacientes que poderiam fazer coração-pulmão, mas é muito difícil e no mundo todo se faz muito pouco. Os resultados são muito ruins. Então, a gente acaba não oferecendo, a gente até já teve alguns pacientes avaliados, mas acabou sendo negado. São pacientes geralmente com cardiopatias congênitas muito complexas e que acabam levando a muita vascularização do pulmão, são pacientes que morreriam sangrando assim na abertura do órgão. Então a gente não faz. Nós fizemos também coração, rim, mas agora também não se faz, né, Rosana? Primeiro faz coração e depois rim. A gente teve um de pulmão, rim, que faleceu, foi uma encrenca brava. Eu tinha um paciente meu da clínica, que o Ricardo, que fez coração, rim, também faleceu. O nosso último foi pulmão, rim e foi uma tragédia. Eu queria fazer uma pergunta. Em caso de rejeição, esses pacientes que transplantaram, eles entram imediatamente para a fila de espera novamente, lá em cima, como prioridade, e quando começam os sinais de rejeição, qual é o tratamento estipulado pelo médico? Acho que eu posso responder. Não, rejeição a gente trata, né? Tem várias maneiras de tratar a rejeição. Tu usa corticoide, tu altera o esquema imunossupressor, tu pode usar plasmaférese, tu pode usar rituximab. A gente tem um armamento medicamentoso bem importante, mas não, o paciente não entra de novo em lista de espera. A gente nunca teve uma rejeição tão grave a ponto do paciente chegar a perder o órgão e necessitar voltar para uma lista de espera. Mas isso não é uma coisa que acontece. A gente tem muito tratamento medicamentoso para isso e a gente tem como dar suporte para esse paciente com drogas, eventualmente até com ECMO. Ok. Aline, obrigada. Eu vou te perguntar também. Vocês não fazem o HLA, não fazem prova cruzada antes, mas vocês fazem isso posterior? Às vezes, Clotilde, ainda não é uma coisa que a gente faz de rotina. Quando a gente tem um paciente que está tendo um pós-operatório complicado, que está tendo, a gente tem dúvidas se está tendo mais rejeição humoral ou rejeição celular, que na biópsia não mostra, aí a gente faz retrospectivo HLA e já nos ajudou algumas vezes, assim. Mas não faz de rotina, a gente já andou conversando com o Dr. Newman sobre isso, para tentar colocar isso como uma coisa para fazer. Mas o HLA não é o que é decisivo para a gente definir qual o melhor receptor. Sim, mas depois para ver tratamento de rejeição... Sim, isso a gente faz. É bom saber o HLA e o painel. Sim. Muito bem. Outra coisa que eu queria só explicar ali da Aline, eu acho que talvez até as pessoas ficaram um pouco chocadas, assim, é necessário tirar da família. O que ela quis dizer, eu até sou testemunha que eu atendi essa criança, porque essa criança também ficou com insuficiência renal um pouco. Era uma criança negligenciada, que foi para uma instituição, que ele ficou muito bem cuidado, e ele agradeceu muito
a essa atitude, porque ele já era um adolescente, né, Aline? E aí, então, ele foi para uma instituição e aí ele conseguiu transplantar. Ele não é que tirou da família, necessitou ir para uma instituição. Sim, eu me expressei mal. Na verdade, um deles a gente teve que conseguir outra pessoa para cuidar. A gente conseguiu uma irmã e a família da irmã que cuidou, porque a mãe tinha um retardo mental grave, não tinha a menor condição de cuidar da criança, e a gente não achava que fosse justo ser negado o transplante para essa criança pela falta de condições sociais. Então, a gente tenta, na medida do possível, tudo que a gente pode de rede de apoio para dar a oportunidade dessa criança ser transplantada, né? Então, se ela não tem uma família que possa cuidar dela, nós vamos achar alguém que consiga cuidar dela, mesmo da família, né? Mas que a gente, então, não tire o direito dela receber o transplante, né? Nesse sentido, assim. Bem, se não tem mais perguntas, eu queria agradecer, então, aos apresentadores, estava muito bom, e a presença de vocês aí, em especial os que ficaram até o final. Muito obrigada. As ordens. Obrigado, foi um prazer.